Fala pessoal, beleza? Vamos de dica número 30 aí, aproveitando transformadores usados, tá? Esse transformador aqui que fiz um projeto aqui, eu tô utilizando transformador que eu tiro de no break, tá? Que chega aqui com o secundário queimado ou primário queimado. Normalmente eu aproveito somente a ferragem do transformador. Então eu vou passar para vocês como é que eu faço para calcular um transformador baseado no trafo que eu tenho aqui, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Eu recebi aqui um equipamento que estava com transformador com primário queimado. Eu aí peguei e desmontei todo o transformador, verifiquei as chapas se estão boas, elas estão. Elas são recicladas, mas são de excelente qualidade, tá, gente? Então, o que que eu faço? Eu aproveito a parte da ferragem, que é o núcleo IE, ok? E também aproveito o carretel. Então, o carretel ele já vem aqui dando as dimensões de 39 por 80. Só que aqui eu faço o arredondamento de 40 por 80 para os meus cálculos que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Levando devido às proporções, eu faço aqui o cálculo do entreferro do transformador. E com isso eu consigo saber a potência máxima que eu posso tirar desse transformador, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui. Então, normalmente o transformador, eu fiz uma ilustração aqui bem, né, simples. Essa aqui são os diâmetros do fio condutor, né, da fiação. E aqui o transformador propriamente dito. Eu arredondei de 39, né, de 3,9 para 4 centímetros por 8. Então, o que eu quero saber a seção do transformador, ok? Então, eu consegui a potência multiplicando primeiro 4 vezes 8, que deu 32 centímetros quadrados, ou seja, a minha área do meu transformador, a área não é a seção não, tá? A área que faz o carretel, ok? Essa área aqui dentro, tá vendo esse retângulo aqui? Então, eu quero achar a potência máxima que eu posso tirar desse transformador. Eu elevo ao quadrado, né? 32 vezes 32, que eu tenho uma potência de 1024 watts que eu posso ter aí de transformador, ok, gente? É evidente que a gente não vai trabalhar com esse número, a gente tem que fazer os cálculos baseados nas nossas necessidades, ok? Então, o que é que normalmente eu faço aqui, tá? Eu faço o projeto do trafo utilizando alguns detalhes para que a gente não fique perdido, ok? Então, isso aqui é a parte de como a gente vai fazer o cálculo, tá? Eu me perdi aqui um pouco, deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui. Então, gente, a gente vai seguir essa sequência aqui, tá? Que é a parte de medição da área, que a gente já fez, né? Que dá 1024. Depois nós vamos calcular a potência máxima do trafo, que a gente vai montar aqui, ok? E fazer o cálculo do trafo propriamente dito. Depois faz o bobinamento e show de bola, tá? Então, vamos lá, já calculamos a área aí para calcular a potência máxima que a gente pode tirar desse transformador. Então, vamos lá. Bom, calcular o trafo, primeiro a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então, no meu caso aqui, eu utilizei 2 enrolamentos no primário, sendo que é com derivação 0, 127 e 220 volts, tá? Que eu chamei de X1 e X2. Depois eu vou querer um transformador que tenha 0,45 por 10 amperes para eu alimentar os amplificadores aqui. E também vai ter um enrolamento secundário auxiliar de 15 mais 15 por 1 ampere, ok? Lembrando, gente, que esse cálculo aqui que eu fiz, ele é baseado em alguns detalhes que eu vou passar adiante, porém, ele é para uso em amplificadores de potência, tá? Então, eu tenho aqui a potência do meu primeiro secundário, depois eu tenho a potência do meu
segundo secundário. Somando, eu tenho 930 watts, que é a minha potência total que eu vou exigir desse transformador. Se bem que a gente precisa ter uma ideia de que a potência que a gente vai utilizar do transformador já está perto já do limiar, ou seja, aqueles 1024 watts dando uma noção de que você tem 100% de eficiência do transformador. Então a gente vai admitir que eu vou abater desse transformador, desse primeiro cálculo de potência, né, que é a potência aparente, digamos assim, eu tenho menos de 10%, ou seja, eu só posso utilizar no máximo 921,6 watts. E eu tenho um cálculo de 930, tá? 930 que eu calculei aqui foi de 930 watts. Ou se eu só posso tirar máximo aqui do transformador 921, como é que eu vou montar um transformador de 930? Além da diferença ser pouca, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Isso aqui é tendo 100% de consumo, ou seja, durante o percurso todo consumindo 921, ok? Lembrando que em amplificadores a gente não utiliza essa corrente durante um bom tempo contínuo, tá? Potência contínua. Ela varia de acordo com o som que você está amplificando, não é isso? Então normalmente eu já utilizo uma diferença de 95% para ter uma garantia extrema, tá, gente? Ou seja, eu posso realmente tirar dentro de uma faixa de 95% de 970,10 watts. Ou seja, já enquadra a minha potência que eu já medi de 930 aqui. Lembrando, gente, que muitos fabricantes de transformadores não utilizam 95%. Utiliza 50%, tá? Ele admite que você vai consumir, durante o tempo de uso do seu amplificador, 50% da potência do amplificador. Por isso que às vezes você vai pegar potência aí com um transformador muito quente, elevado, e vai pegar transformadores com o transformador frio. Isso é sinal que ele foi bem calculado, ok? É por isso que normalmente os fabricantes de alta potência antigamente usavam aqueles transformadores parrudos que vocês observam e que permite você fazer inclusive o aumento da potência, ok? Então vamos lá, gente. O que a gente precisa agora para calcular o nosso transformador? A gente já fez aí viu que dá para fazer, já tem um projeto de como vai ser feito o transformador. A gente vai querer 2 enrolamentos com central tape de 45, ou seja, dá 90 volts, tá? De ponto a ponto por 10 amperes e 30 volts ponto a ponto por 1 ampere, ok? Então essa é nosso projeto e vamos adiante agora, beleza? Vamos lá. Já analisamos aqui a potência. Agora, o que a gente precisa para a gente dar andamento ao cálculo? Primeiro, a gente precisa conhecer sobre densidade do fluxo magnético, tá? E vamos explicar por quê. Antes de chegar ao fluxo magnético, eu vou explicar para vocês aqui essa formulazinha que a gente utiliza para calcular o primário do transformador. Ela serve também para calcular o secundário, só que eu não utilizo essa metodologia para transformadores que já são usados, tá? Já foram reciclados. E eu vou explicar por quê. A densidade ela é importante para você saber o cálculo em Gauss, tá, que você vai utilizar nesse projeto. Normalmente, pela fórmula, tá, que a gente vai ver depois com mais detalhes, nós vamos adotar uma faixa de 8.000 a 14.000 Gauss. Então vamos usar a intermediária, tá? 11.000 Gauss para os cálculos que eu vou fazer para o transformador. Vamos saber a referência da fórmula aqui agora, gente. O que é quem? Então esse 4,44 é uma constante, que eu não vou explicar aqui agora o porquê, porque não faz necessidade. O DF, que é a densidade de fluxo, aquilo que eu falei aqui, que eu vou usar 11.000. A seção magnética e a frequência. Vamos calcular agora a seção magnética do transformador que a gente está enrolando aqui, tá? Então vamos lá. A seção magnética é dada por essa fórmula, tá?
7 vezes raiz quadrada da potência total dividido pela frequência. Então, aqui a gente vai calcular a seção geométrica, que não vem um caso agora, e vamos passar agora para o nosso cálculo propriamente dito. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos lá. Calculando o transformador. Então, a gente tem a potência de 930 watts. Observe que é a potência que a gente calculou da nosso transformador no secundário, tá? É evidente que você no primário você vai ter as perdas de acordo com o transformador, que é o rendimento do transformador. Eu estou utilizando aqui um rendimento de 85%, tá, gente? Para vocês ficarem bem atentos ao que eu estou falando. Outra coisa importante, gente, é a gente saber, para depois calcular a bitora do fio, a densidade de corrente, tá? Que eu vou passar para vocês depois. O que isso aqui é normalmente a potência do transformador, que está se enquadrando aqui, 2 amperes por milímetro quadrado. Então vamos lá para calcular agora a seção magnética. Então a seção magnética a gente já havia dito, tá? Que é a potência, né? Dividida pela frequência, você tira a raiz quadrada e multiplica por 7. Então fazendo essas contas todas, eu achei 27,58 centímetros quadrados, ok? Então, vamos saber agora como calcular o número de espiras por volt que eu vou utilizar aqui no primário. Então, pegando aquela fórmula que vocês viram, essa aqui, ok? Nós vamos aplicar ela. Então, 10 a oitava é 100 milhões. Você pega 0,44 por 11.000, que é a densidade magnética, vezes é o que? A seção, 27,58 centímetros, multiplica pela frequência que a gente está utilizando, 60 Hz. Fazer uma observação, gente. Você vê que tem gente em locais aí fora do nosso país que a frequência é 50. Isso força você dar mais voltas de fios no transformador. Então a gente tem essa vantagem que nossa é 60 Hz. A gente vai dar menos voltas aí por volt, né? Então, fazendo esses cálculos todos, né? A gente vai achar 1,237 espiras por volt, ok? Então, que beleza. Vamos lá. Então, vamos achar primeiro a quantidade de voltas que a gente vai dar no primário de 0 a 127. Eu calculei, deu 157 voltas. E no caso do 127 para o 220, que dá 93 volts, eu tenho que enrolar ainda 115 voltas, ok? Então, gente, essa aqui é a forma que a gente faz para calcular o total de voltas que você vai dar no carretel, tá, gente? Observando sempre que, como é um transformador de derivação, você tem que saber qual é a forma que você está enrolando, a direção, para você sempre manter na mesma direção o enrolamento da segunda etapa da derivação, tá? Então, vamos lá. Então, nós achamos aqui um total de 157 e 115 voltas. Eu arredondei para 160 e 120 voltas. Por quê, gente? Porque normalmente a rede elétrica, ela varia, quer dizer, é para variar mais ou menos 4%, ok? Então, para a gente manter uma folga, para que a gente tenha um melhor aproveitamento do transformador, ou seja, o transformador não aquecer muito, a gente utiliza uma folgazinha de praticamente aí uns 4% também, praticamente 4 a 5%. Então, eu calculo, arredondei 160 e 120 voltas. Então, você começa a enrolar o transformador, dá 160 voltas, tira o ponto de 127, pega o fio, continua, pega o ponto de 220. Então, gente, fizemos aí o nosso primário, tá? 160 voltas, de 0 a 127, e 120 voltas de 127 para 220. Ok, pessoal? Passar um detalhe para vocês aqui, que é importante, até para vocês entenderem por que eu estou utilizando para esse cálculo o 11.000, tá? Eu vou explicar para vocês. Você sabe que a gente tem uma faixa de 8.000 Gauss a 14.000 Gauss e eu usei 11, ou seja, a intermediária. O que quer dizer isso? Se você utilizar 8.000, você vai ter um transformador muito grande, ok? Muito grande. E depois,
Se você usar um transformador com coeficiente magnético de 14.000, você vai trabalhar com o quê? Com um transformador pequeno, porém correndo risco de saturar fácil. Quer dizer, trabalhar com núcleo saturado, ou seja, ele não vai dar rendimento nenhum. Ok, gente? Um detalhe, como eu estou fazendo um cálculo, aproveitando, eu estou fazendo um cálculo, gente, de trás para frente, certo? Porque depois que você quer, se você quiser calcular um transformador partindo do zero, você vai ter que, depois que você enrolar, medir a potência, saber a seção, e depois você calcular a seção do transformador que você vai, ou seja, que ferro você vai utilizar, tá? Que ferragem você vai utilizar, o tamanho. Mas aqui no caso eu estou aproveitando, eu peguei as medições que eu tinha e fiz a conta de trás para frente na parte de adequação de potência, tá? Então vamos lá que não terminou não. Bom, vamos lá para a gente fazer o teste aqui do primário. Depois que você terminar de bobinar, eu sugiro você selar o transformador, botar uma camada protetora para poder diferenciar o primário do secundário e montar o transformador propriamente dito. Não precisa montar ele 100%, mas 99% você monta ele para você fazer o teste do primário. Ele é feito somente com o primário, tá, gente? Lembrando que esse aqui é o mesmo princípio do autotransformador. Como é que eu vou fazer esse teste? Primeiro eu vou ver qual a tensão que eu tenho disponível, né? Se for 110 ou 220, você energiza, coloca uma lâmpada em série, a lâmpada série, e vai botar no ponto que você quer fazer a medição, ok? Se você botar a tensão for 127 e marcar em 127 e a lâmpada ficar apagada, né? Ficar meio, toda, não completamente apagada, mas fica mais ou menos aquele risco de luz, né? Bem fraquinho, imperceptível. Então, se isso acontecer, é sinal que seu transformador está bom, ok? Se a lâmpada acender com brilho total, você tem algum curto-circuito, ok? Isso aí é uma forma de você checar o seu transformador. Não desmontando ainda, o que você vai pegar agora para calcular o segundo, o secundário, que é o segundo passo. Gente, um detalhe aqui importante e prático. Quando eu utilizo um transformador que já foi utilizado, eu não sei como está o fluxo magnético do transformador. Se está realmente 11.000 Gauss, se está um pouco maior ou um pouco menor. Então, o que é que eu faço para ter um transformador com garantia na saída? Eu vou montar esse transformador, ok? Vou enrolar 10 voltas de fio correspondente ao meu secundário. No caso, eu estou por pegar o fio de 11 AWG, que vai até 12 amperes. Como eu vou querer um enrolamento de 10, né? Vou dar 10 voltas e vou achar, com o transformador vazio, uma relação de volta por volts, tá? Então, no caso aqui, se eu pegar 10 e dividir e achar aqui uma tensão, dividir, vou achar o número de espiras por volt, não é isso? Então eu já tenho como calcular meu secundário. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Vamos supor que eu coloquei com uma volta, eu achei 0,85 volts, tá? Eu estou supondo, tá, gente? Então, se com uma volta de fio no carretel, eu tive 0,85 volts. Então, com 10 voltas, né, eu tive 8,5 volts, ok? Então, você vai fazer a relação, sua regra de 3 que você quer achar. Se você quer 45, não é isso? 45 voltas, volts e X volta, né? Então você vai achar o número de voltas que você vai ter no seu secundário. Lembrando que se for 90 volts, ou seja, 2 com central tape, eu aconselho você pegar 2 fios, ok? E bobinar o fio paralelo. Dá mais trabalho, mas você vai ter certeza que seu transformador vai ter a mesma tensão entre o ponto A e o ponto B e o central tape, ok? Então seria mais ou menos aqui. Deixa eu pegar o projeto inicial. Eu pegava o fio duplo, enrolaria
Daria, eu achei pelos 45 volts, tá, gente? Por isso que eu calculei com 45 volts. Porque evita de você ter erro, de você achar a intermediária do enrolamento que você fez. Então, você pega o fio duplo e enrola para você ter uma tensão de 45 volts. Lembrando que depois que você achar o cálculo de expira por volts do secundário, você acrescenta mais 10%, porque ele está vazio, ok? Ou seja, pega aquele cálculo que eu peguei, que eu mostrei para vocês, tá? E mais 10%. Ou seja, se eu achei aqui 10 voltas para 8,5, então eu vou pegar o que? Vou acrescentar nessas 10 voltas mais 10%, ou seja, vou dar 11 voltas. Por quê? Porque aqui eu estou calculando com ele vazio. Ou seja, 10% eu estou admitindo que um transformador tem 90% de eficiência, ok? Ou seja, quando eu botar os 10 amperes, vai cair para 10 volts, que é o que eu queria. Não é isso? Isso aqui é só para vocês terem ideia. Depois vocês calculam aqui, é fácil, é uma regra de 3 simples. Calcula o número de expira por volta e seu transformador já está quase pronto. Então, depois que você fizer isso, fizer essa parte do transformador, estiver todo bobinado, tudo certinho, né? Você faz a parte de isolamento, sempre lembrando que você tem que isolar sempre um secundário do outro, ok? Primeiro enrola esse aqui e depois você enrola esse aqui. O secundário auxiliar. Então eu vou mostrar para vocês aqui como ficou o projeto, para vocês entenderem que eu tenho aqui um sistema que calcula o transformador. Então eu tive aqui um resultado muito próximo, tá? Mas isso aqui eu admitindo alguns valores, tipo, eu botei a eficiência de 85%, eu já dei uma quebrada no meu transformador aqui, o meu eu adotei 90%, e eu consegui essa relação aqui, tá? Então é um cálculo bem próximo, mas eu aconselho você fazer por esse método aqui, tá, gente? Porque eu acho um método mais tranquilo e mais eficaz de ter um resultado positivo. Bom, só falta o detalhe agora de vocês saberem quantos metros de fio vão ter que comprar, não é isso? Então, basta você aqui, ó, somar os lados do carretel, ok? Pega esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, que deu o que? Deu 24 centímetros, somando aqui. Então eu arredondei aí para 25 centímetros por volta. Pega o número de voltas que eu vou dar total, para comprar o mesmo fio, né? No caso do primário, você vai estipular a bitola do fio de acordo com a corrente que você vai querer, né? Você vai escolher, no caso do secundário eu já escolhi que é 11, e vai calcular aqui a bitola pelo ampere. Então você tem que saber depois fazer o cálculo de quantos amperes você vai ter no primário, ok? Isso é fácil também, é uma regra de 3 simples. Você calcula, se você tiver, vamos supor, se você está exigindo de para 90 volts 10 amperes, ou seja, eu tenho aqui uma relação de corrente de 10 amperes. Então eu vou botar aqui para o 127, eu vou ter uma corrente de, sempre usar a tensão menor, tá, gente? 127 volts no primário, 127 volts no primário, X ampere. Faz a regra de 3 lá que você vai achar aí provavelmente aí 8,4 amperes. Então você vai pegar um fio que você possa enquadrar 8,4 amperes. Aí você vai naquela tabela de AWG, onde você vai ver todas as bitolas de fio e vai pedir o fio correspondente. Provavelmente você vai achar aqui um fio 14 AWG, que é suficiente. Aí você enrola os dois primários, multiplicando essa distância aqui vezes o comprimento, que a gente chama, vezes a número de voltas, tá? Então você vai ter o que? 160 mais 120, 280 voltas, vezes 25, né? É um quarto, então dá 280 dividido por 4. 28 por 4 dá quanto, gente? Vamos lá? Faz conta aí. 140, 60, é isso? 6 vezes 4, 20, dá 7. 7 vezes 4, 20,
8. Então, 70 metros de cabo. 75 metros para poder ter a folga para fazer as emendas. Então, você vai ter aí 70 metros aí de cabo. Fácil aí para que vocês possam trabalhar com segurança. Aí eu estou falando no caso, gente, do primário, tá? Do secundário faz a mesma coisa, o número de voltas que você achar, pelo cálculo da regra de 3. Você multiplica pela mesma distância e aí acha a metragem do cabo de 11 AWG. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Realmente é uma dica muito legal para aqueles que querem montar seu próprio transformador. Eu vou já mostrar um aqui que eu tenho pronto. Ficou pronto aqui, tá bem feitinho, você vê, tá bem enrolado. Eu tenho uma máquina de bobinar, mas esse aqui foi feito na mão, tá, gente? Então esse aqui eu tenho enrolamento aqui, ó, de 45,045 por 10 amperes. E tenho 16,016 aqui por 1 ampere. Foi o que eu fiz aqui com o primário. Com o primário de 0,127,220. É um transformador bem robusto e com certeza vai dar um áudio beleza, tá? Ele já fiz para utilizar nessa fonte a FSR 15, tá? Onde eu tenho aqui a ligação do transformador secundário. Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui onde eu ligo os fios, tá? Eu ligo aqui o fio vermelho do primeiro. Depois eu pego um fio do meu segundo. Ok? Depois eu unifiquei aqui os dois center tape, tá? Vocês podem separar se vocês não quiserem. Eu uso porque essa fonte aqui ela precisa ter um GND comum. E tô botando aqui a parte de... Então ela funciona assim, gente. É uma fonte bem simples. Os fios já foram projetados justamente para essa fonte. Capacitor de 22.000. E aqui você liga dois amplificadores PWT SHE brincando a plena potência, tá, gente? Lembrando que essa fonte aqui vai dar, depois de regulada, 63,063. E vai ter duas tensões também, regulada de mais ou menos 15 volts. Então, é uma fonte parruda, muito boa aí, ó. Opção para quem quer montar um transformador para fazer amplificador, tá aí. A dica número 30, tá? Então, pessoal, muito obrigado pelas visualizações do canal. Eu espero que vocês estejam gostando. Falar um detalhe para vocês, pessoal, aqui a gente faz manutenção em no breaks, tá? A gente não conserta amplificadores, não conserta outros tipos de equipamento. Muitos de vocês perguntam se a gente pode ajudar em manutenção. Gente, em manutenção de equipamento de áudio eu sou muito fraco. Eu sugiro você procurar canais aí. André Quintal mesmo, ele faz reparo. É um cara minucioso, conhece e dedicado no que faz. Entra no canal do André, o André Quintal, e ele vai ajudar vocês aí, com certeza, no desembaraço de qualquer problema que vocês tiverem, tá? Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.